bem-vindos ao nosso curso OKR para iniciantes. Eu sou a Cris Carmo, eu sou fundadora da Exceed Consultoria. A Exceed é uma consultoria mão na massa, nós somos especializados em gestão, trabalhamos com projetos de consultoria, diagnósticos, treinamentos, tudo de uma forma muito mão na massa, para ajudar, né, o seu time e a sua empresa em a todas as etapas do processo, em toda a jornada, né, somos especializados aí com metodologia OKR. Então aqui, a gente para entrar no clima, eu trouxe uma frase do Deming. O Deming, ele é reconhecido como o pai da evolução aí da melhoria contínua, né, e da gestão da qualidade. Ele traz aqui pra gente, né, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia. Vou deixar para vocês irem pensando e entrando aqui no clima, do nosso curso. Mas por que que eu trouxe isso, tá? Porque eu tenho muito isso como um lema e como guia até do meu próprio trabalho. Além de ser consultora, né, de fazer esse trabalho nas organizações, chegar e desenhar um planejamento desde o zero, eu já sofri muito nas organizações como o OKR Coach, como o OKR Leader, ser a pessoa responsável por garantir que os times estivessem trabalhando orientado à estratégia, que aquele objetivo planejado, que ele realmente está sendo acompanhado, monitorado no dia a dia, que os times estão trabalhando em prol desses resultados, tá? Então, até esse material é legal trazer para vocês, que nasceu de muitas das dores que eu mesma encontrei lá no início da minha jornada com o OKR. Tem muito material, tem muito curso, mas muitas coisas a gente sofre muito no dia a dia porque não está escrito em lugar nenhum como fazer, tá? Então isso aqui pauta muito o meu trabalho, pauta o meu olhar como líder de OKR, de organização, que eu ainda tenho, tá, essa função, inclusive, em algumas empresas. E principalmente de tudo que eu vou trazer para vocês aqui, tá? O problema está sim em não ter gerenciamento porque a gente não mede, porque a gente não tem métricas nas áreas, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, e a gente não define, não sabe o que é importante, a gente não sequer consegue visualizar e entender o que eu devo medir no dia a dia. Se eu estou dentro de uma estrutura ali de atendimento ao cliente, sucesso do cliente, o que eu tenho que medir? É SLA? É tempo de primeira resposta? Como é que está isso? Se eu tenho isso estabelecido, será que eu estou dentro desse tempo? Então, assim, além dessa problemática toda, existe em estabelecer tudo isso, né? Estou pegando caso aqui, inclusive, né, de processos que a gente vê acontecendo dentro das organizações. Colocou energia, fez o planejamento, fez o desdobramento, implantou, mas a gente também não está olhando, a gente não está acompanhando se a gente está tendo sucesso, aquilo que a gente estabeleceu está acontecendo, precisa atuar, precisa mudar alguma coisa, não existe gerenciamento, tá? Então, eu quis trazer essa frase justamente para despertar que, embora a gente traga aqui, tá, o que é a metodologia, a gente vai falar de benefícios de implantar, como fazer, não adianta se a gente não fizer isso de forma acompanhada, com disciplina e não gerenciar o que a gente está colocando dentro da organização, tá? Só para a gente refletir. Para onde nós estamos indo? Eu tenho certeza que em algum momento você se pegou, né, se questionando isso em alguma empresa que você trabalhou. Eu estou aqui sentada fazendo meu trabalho, eu trabalho na área de pessoas, por exemplo, eu faço meu trabalho, eu sei que tenho muitas coisas para fazer, mas eu não consigo enxergar o impacto desse trabalho nos resultados da empresa. Eu não sinto que o meu trabalho contribui para os resultados da empresa, tá? Isso é um questionamento muito comum. Eu mesma no passado eu já passei por isso várias vezes, tá? De olhar e não conseguir conectar. Isso é uma dor real das empresas, tá? Muitos times trabalhando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas sem conseguir enxergar aonde a gente está indo, né? Para onde vamos então. E aqui eu trouxe 2 dados, então, sou bastante orientada a dados, então eu pesquiso bastante, eu estou o tempo todo de olho ali no que está saindo de pesquisa, né? Dados sobre a execução da estratégia. Eu trouxe 2 pontos aqui. Pesquisas mostram que menos de 30% dos funcionários sabem para onde a empresa está indo e como chegar lá. Então, não sabemos, né? Dado aqui também do Gartner, um estudo do Gartner, que diz que cerca de 40% dos líderes executivos dizem que sua responsabilidade e liderança corporativa não estão alinhadas com a execução da estratégia. E olha que interessante, né? Esse ponto aqui da pesquisa do Gartner dizia o seguinte: isso acontece porque, na maioria das vezes, o CEO não definiu uma estratégia de longo prazo, ou houve muita mudança, muito ajuste nessa estratégia, e isso não foi alinhado depois ali com os líderes executivos, tá? E aí, olha só, esses 2 dados, né, que a gente tem aqui na tela, vão refletir para a gente o que é o cenário da maioria das empresas. A gente tem essa seta azul aqui representada pela organização, que precisa se mover numa direção, né? E a gente tem os times ali perdidos, desalinhados. Todo mundo, às vezes, trabalhando até excessivamente, fazendo muita coisa, mas não coisas que de fato vão levar a empresa na direção que ela precisa, né?
Onde mora o problema da estratégia? Mora em não ter uma estratégia clara, definida, alinhada, onde a gente investiu a comunicação e a gente garantiu que os nossos líderes aqui executivos estejam bem alinhados, principalmente com ela, tá? O alinhamento, a comunicação é uma dor. Não adianta fazer uma estratégia maravilhosa, linda ali no começo do ano e a gente depois, né, não revisar, não voltar a olhar para isso ou não fazer ações de comunicações, tá? Muitas ações, inclusive, é que a gente precisa fazer para garantir que todo mundo está na mesma página. E a gente tem aqui uma situação, um cenário de uma empresa que está tentando ir numa direção, mas que os times estão trabalhando em sentido opostos. Mas tem motivo para isso, né? Tem razões aí que explicam isso acontecendo. Isso aqui é cenário de muitas empresas, tá? As empresas que me procuram no dia a dia estão tentando resolver isso aqui, inclusive. Então, o que que é OKR, né? A sigla para Objectives and Key Results. E o que que é isso? É um modelo de gestão por objetivos e metas, tá? Objetivos mais colaborativos, a gente vai falar de algumas diferenças aqui, tá? Ele tem um modelo diferente de construção, então a gente está falando de objetivos mais audaciosos, é uma metodologia com viés de melhoria contínua muito grande, né? E que vai ajudar muito a empresa a mudar, a reverter aquele cenário ali do primeiro slide, tá? Então a gente vai organizar o objetivo da empresa, trabalhar na comunicação. O OKR é uma metodologia que tem várias cerimônias, e eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, que vai garantir um processo de alinhamento, tá? Para a organização. A gente tem aqui, né, uma definição que eu até gosto bastante, que é uma ferramenta de pensamento crítico que procura garantir que o time trabalhe em conjunto, focando esforços em fazer contribuições mensuráveis que levem a empresa para frente. E eu escuto muito das empresas que tentam usar o KR e dizem o seguinte: a gente tentou fazer, fizemos alguns cursos, é um cenário mais, o padrão mais comum é esse, tá? A gente fez vários cursos, fizemos workshops, fizemos reciclagens ali, definimos o objetivo da empresa, os times definiram seus objetivos, mas eu olho e noto algumas dificuldades, é um processo muito difícil de fazer. É porque, na maioria das vezes, a gente está estabelecendo uma metodologia, né, uma proposta de trabalhar orientada a objetivos, sendo que isso nunca aconteceu na empresa. Então, a gente tem uma dificuldade aí de colocar os times para trabalhar com o KI, por quê? O KI ele não se baseia em iniciativa, ele se baseia em resultados ousados e colaborativos, ou seja, o time vai ajudar, né, trazer uns feedbacks aí para a gente poder construir esses objetivos com os líderes, né? Então, a equipe ali com o líder. Então, sempre com essa visão de foco e priorização do que é muito importante de ser feito naquele período. E é uma construção realmente difícil para quem nunca fez, né? Pensar naquilo que tem que caber dentro do trimestre, para os times, principalmente, a gente fala aqui do modelo, né, daqui a pouquinho, que sejam as coisas mais importantes que o time tem que fazer e que fique baseado em resultados, né, ousados e não em tarefas. E aí é que mora a dor, né, das primeiras tentativas aí, tá? E é por isso que a gente vai trazer algumas coisas aqui para explicar um pouco melhor como esse processo deve ser feito, algumas dicas para tornar isso menos sofrível, né, vamos dizer assim. Quais são as principais diferenças entre o OKR e outras metodologias? A gente vai explorar algumas aqui. Então, a gente tem o primeiro ponto, né? Quando a gente fala dessa construção, que é o objetivo, ele é sempre inspirador para o time, né? Ele é qualitativo e os resultados chaves, o objetivo, ele sempre vai dizer para a gente para onde a gente está indo, né? O que a gente quer atingir, e o resultado chave, ele vem para dar esse equilíbrio, para saber como eu estou chegando lá. Os resultados eles são desafiadores. Então, quando eu estou definindo um resultado chave, vou ter ali uma meta, ele é uma coisa difícil de ser alcançada, né? Então, vai exigir um esforço do time para pensar como a gente vai fazer para alcançar aquilo ali. E ele está muito ligado à questão da inovação. Então, a inovação ela acontece exatamente nesse momento, quando eu me proponho ali com o meu grupo a buscar um resultado que é difícil, que talvez a gente nunca tenha buscado, algo nesse sentido, porém é possível fazer, tem que ter esse nível de confiança também de que é possível fazer, né? Mas que vai me forçar a rever meus processos, a forma como eu venho trabalhando. De repente, eu tenho que desenvolver algumas atividades, ou vai me forçar até, né, desenvolver alguns comportamentos ali no time que não existiam. E é nesse momento que a gente vê, né, inovação sendo gerada ali, tá? Até por conta desse trabalho colaborativo, desde a definição dos objetivos até o processo de acompanhamento, vai levar a gente a experimentar bastante essa questão da inovação. Por isso é importante dizer que o OKR não funciona num ambiente que não tem essa cultura de tentativas e erros, né? Que não nos permitam testar e experimentar coisas, tá? Inovação a gente só vai ter nesse tipo de ambiente, com culturas, né, mais colaborativas, de aprendizado. Objetivos públicos e mais colaborativos. Então, a própria construção do OKR é diferente.
A gente tem sim estratégia, né, objetivos da empresa, que são os OKRs estratégicos, definidos sempre de cima para baixo, ou seja, CEO com o grupo de executivos é que vai fazer essa definição. Porém, existe uma participação do time na hora que a gente vai construir o objetivo da equipe, né. Então a gente fala muito que o OKR ele ajuda a descentralizar e desenvolver essa questão da responsabilidade pelo resultado. Por quê? Porque o time realmente ele é envolvido desde a construção, né, seja no nível ali tático ou operacional, né, o time é bem envolvido no processo e principalmente no monitoramento e na busca desses resultados, tá. Então ajuda muito a gente a descentralizar, ele descentraliza esse processo e ele ajuda a trabalhar essa responsabilidade por resultado no time. E ciclos mais curtos, né, uma das principais diferenças também. Os objetivos das equipes são trimestrais, ou seja, eu vou ter ciclo de planejamento a cada trimestre, olhando para aquela estratégia da empresa anual, né. E se eu tenho ciclo mais curto de planejamento, né, meu objetivo, por exemplo, do terceiro quarto do trimestre, ele vai de julho até setembro. Não vai fazer sentido, se eu tenho um planejamento de curto prazo, eu fazer monitoramento do resultado uma vez por mês. Vai passar muita coisa ali e eu não vou conseguir atingir esse resultado. Então a gente também tem uma cadência com maior frequência para acompanhamento desses resultados aqui. Então a gente vai ter ali um processo de acompanhamento semanal. E o OKR é uma metodologia muito ligada à melhoria contínua. E uma das reuniões que nos ajudam muito, tá, a garantir que a gente esteja nesse processo, né, sempre de olhar para o que a gente está fazendo e projetar objetivos ainda melhores no próximo ciclo, é a nossa cerimônia de fechamento dos OKRs. Então, a cada trimestre, a gente deve ter uma cerimônia de fechamento de ciclo. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre objetivo e resultado-chave. Então, a gente vai começar a entender melhor o que é esse conjunto aqui de objetivos e resultados-chaves. Então, o objetivo, ele é inspirador, orientado à ação. Objetivo, ele vai dizer para onde nós estamos indo, o que a gente quer atingir, o que a gente quer fazer, tá? Então, o objetivo, eu tenho um exemplo aqui, né? Poderia ser encantar nossos clientes e fazer eles ficarem. E como eu sei que eu estou encantando os meus clientes, que eles estão ficando aqui na minha empresa, né? Que eu não estou perdendo esses clientes. Como que eu faço para atingir esse objetivo? Aí eu vou colocar ali o equilíbrio de alguns resultados chaves que vão me dizer que eu estou indo para lá. Eu trouxe um exemplo aqui, aumentar o engajamento dos módulos A e B de 60 para 80%. Ou poderia ser garantir que os clientes estejam satisfeitos e como que eu posso fazer isso, né? Eu vou medir a satisfação dos meus clientes, ou vou aumentar o meu resultado, então, de satisfação, né, minha nota de satisfação do cliente de X para Y. E aí o meu resultado-chave ele está aí, é aumentar a nota de satisfação de X para Y. Isso me ajuda a saber que eu estou encantando os meus clientes e fazendo eles ficarem, tá? Sobre o objetivo e o resultado-chave, então, os objetivos eles são qualitativos, tá? O John Doerr sempre diz que eles devem ser significativos, inspiradores e orientados à ação. Então, ele tem que ser significativo para o negócio, tem que fazer muito sentido, tá? Ele está ali. Precisa ser inspirador para o time e até é importante entender, né, como que o time se comunica no dia a dia, né? Então, o time tem que olhar para isso e entender que é a coisa mais importante que a gente vai trabalhar ali nos próximos 3 meses, tem que dar vontade de buscar isso e orientado à ação. No meu objetivo, eu não tenho número, eu não limito, não coloco número no meu objetivo, tá? Ele é a direção, é para onde eu tô indo. Então aqui a gente fala, né, tem que ser inspirador, sonhar grande, transmitir impacto no negócio e lembrar sempre do foco e da priorização, né? Então eu não tenho vários objetivos no meu time no trimestre, eu não tenho vários resultados chaves, porque não tem como priorizar tudo e entregar tudo. Resultado-chave, eles são quantitativos e vão ser usados, então, para saber se a gente está chegando naquele objetivo, tá? Então, ele precisa ser mensurável, eu preciso ser capaz de medir isso e fácil de medir, né? Então, já vou pegar o gancho ali de baixo. Eu preciso medir, né? Se a gente pegar ali a nota de satisfação do cliente, que eu dei o exemplo, aumentar a nota de satisfação do cliente de X para Y. Eu preciso saber como eu vou medir isso, eu preciso saber que eu vou fazer subir uma ferramenta, quem deve responder essa pergunta lá na ponta do processo, qual vai ser o ciclo de medição que eu vou fazer. Eu tenho que ter isso tudo estruturado, mas tem que ser algo simples de eu medir. Se fica sob a responsabilidade de 3 pessoas entender qual é essa métrica lá no final, já complicou, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente está estabelecendo ali um resultado-chave. Ele tem que ser difícil, né, por conta lá da inovação, de forçar, mover a empresa para frente, conectado com aquilo que o negócio precisa atingir, mas ele precisa ser
possível também de ser atingido, tá? Nem tudo dá para trabalhar lá com chute para a lua, né? Resultado de receita, por exemplo, né, a gente vai estabelecer uma receita ousada, mas é uma coisa que a gente precisa atingir, tá? Agora eu vou trazer alguns exemplos de OKR para ficar mais visível, tá, o que que é essa composição. Até agora a gente falou muito na teoria ali de estrutura, agora eu trago alguns exemplos aqui, construídos de fato. Então a gente tem aqui, ó, imagine que o objetivo de uma empresa qualquer, para 2023 é ser referência em solução para gestão de financeira. A gente pode imaginar que isso aqui é uma plataforma, um software de gestão, financeira, e a gente tem aqui alguns resultados que vão validar que a gente está se tornando referência em solução para gestão financeira. Eu tenho primeiro aumentar a base de clientes de 1.200 para 1.500, faturar 100 milhões até o final do ano e aumentar a nota de satisfação dos meus clientes de 60 para 70. Então, esses são os resultados que a empresa definiu que, se atingidos, ela está se tornando referência, né, em solução para gestão financeira. Então, isso aqui é para o ano. Imaginem que a gente precisa desdobrar isso para as equipes depois. Como é que fica isso, né? Passando as áreas aqui, como essas áreas poderiam contribuir? Se o meu objetivo da empresa ele é anual, eu tenho objetivos trimestrais ali para as equipes. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo de OKR, por exemplo, para a área de vendas, que poderia ser o OKR do terceiro trimestre agora de 2023. Então, a gente tem aqui. O nosso objetivo é gerar um efeito uau, fechar o maior número de contratos da história da empresa. Vocês estão notando que a gente aqui está aplicando os conceitos ali, objetivo inspirador para o time, qualitativo, orientado à ação, estou dizendo para onde eu estou indo, tá? Não tenho número aqui. Aqui eu tenho os números, são os meus resultados chaves. Como eu sei que eu estou fazendo isso? Né? O que eu estou no caminho certo. Próximo exemplo, a gente tem aqui então um exemplo de OKR para a área de sucesso do cliente, né? Então a gente tem como objetivo gerar experiências de encantamento aos nossos clientes. Aí, como resultado chave 1, atingir nota 4,5 na pesquisa de satisfação com o processo de implantação, né? Então, o cliente chegou na empresa, vai passar por toda a implantação ali da ferramenta, né? Que lembra, a gente está falando de um software de gestão de pagamentos. Resultado 2, reduzir a taxa de cancelamento de 5% para 1%. Resultado chave 3, aumentar a nota de satisfação dos clientes de 65 para 67. Porque lá no estratégico, inclusive, a gente tem um resultado chave, né? Aumentar a nota de satisfação do cliente é um resultado da empresa, porém ele é anual. E aqui a gente está desdobrando no trimestre esse resultado. Vocês notam que aqui a gente não tem as atividades e as tarefas que estão sendo realizadas, tá? Isso então lembra lá que é o pós. Aqui a gente precisa focar no objetivo e resultados que vão nos levar para esse lugar que a gente definiu. Próximo slide, a gente tem aqui um exemplo de OKR para a área de pessoas ou para o RH, né? Para o trimestre, então. Aí a gente tem o objetivo, proporcionar uma jornada incrível para os nossos colaboradores. Como que a gente sabe, né, que está fazendo isso, então, que no final do trimestre a gente atingiu? O primeiro resultado-chave, atingir nota 80 na pesquisa de satisfação após o onboarding do colaborador, aumentar a nota de satisfação dos colaboradores de 65 para 68 e garantir 80% de taxa de realização das reuniões de one-on-one, aquela reunião que é feita entre o líder e o liderado. Em todos os exemplos, vocês estão notando, né, que a gente usa bem essa construção do objetivo de uma forma bem clara, para que todo mundo entenda, tá? Isso aqui é muito importante. O que está sendo feito? E não só a equipe. Aqui não é só para a área de pessoas entender para onde ela está indo, mas para que as outras áreas também entendam, tá? Para que ninguém precise perguntar, mas tá, que objetivo é esse? Eu não entendi. Então, bastante clareza, tá? Nos objetivos, na redação do objetivo, na redação do resultado-chave. Importante isso por conta de todo o processo de alinhamento ali que a gente fala bastante no OKR, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do OKR e sobre as cerimônias, tá? Do OKR. Aí aqui a gente tem um desenho que explica direitinho, né? O que que é o ciclo, principalmente o ciclo trimestral ali, né? Que a gente vai ter nos times. O processo comum é a gente definir a estratégia da empresa sempre ali nos meses de novembro e dezembro, então desenha a estratégia, a gente já define o carro estratégico da empresa e a gente começa a trabalhar ali no mês de dezembro definindo os objetivos do time, tá? Então isso aqui é o início do ciclo. Eu trouxe aqui de uma forma bem resumida, tá, gente? Porque é muita coisa, conteúdo é extenso para a gente falar de OKR. Mas, por exemplo, se vocês me buscarem ali no LinkedIn, tá, e no meu site, eu sempre costumo publicar conteúdos, até mesmo no Instagram, e ali a gente tem, inclusive, passo a passo, tá, a gente tem conteúdos exclusivos ali falando de abertura de cerimônia, né, a abertura de ciclo, como que funciona, quais são as cerimônias que a gente pode realizar, as atividades que a gente pode realizar ali,
Monitoramento e fechamento é a mesma coisa. Aqui a ideia é explicar que existem cerimônias que precisam ser realizadas. Quem quiser se aprofundar, depois fala comigo, me procura. A gente também dá treinamento só sobre cerimônias, tá? Mas tem bastante conteúdo lá nas minhas redes que já vão ajudar bastante aqui, tá? A abertura, então, é o processo realmente de início de construção. Todo o ciclo a gente vai passar por isso. A gente começa a definição dos objetivos e resultados, a gente faz os alinhamentos, a gente valida esses objetivos com a diretoria ali, com o CEO, tá? Alinhamento não acontece sozinho. O benefício, o superpoder de alinhamento na organização, o que vai garantir a execução dessas cerimônias que a gente está olhando aqui. Então, quando a gente define, por exemplo, eu defini meu objetivo aqui com o meu time, né, meu time comercial, eu, líder do time, eu valido isso com o CEO, eu valido isso com o executivo, como todas as áreas vão fazer, tá? De preferência no mesmo momento ali, para que todo mundo possa dar seus feedbacks, né? E a fazer aquele acordo ali de que, ok, esses são os OKRs que a gente vai de fato levar para o primeiro trimestre do ano e a gente vai trabalhar, né, alinhado com isso aqui. Fechamos o planejamento, lançamos lá na ferramenta, né, que a gente vai começar, ao olhar, a gente vai fazer um monitoramento dos resultados. Essa rotina de monitoramento é que a gente chama de cerimônia de check-in ou cerimônia de checkpoint, tá? Então, o que a gente faz nesse momento? Atualização dos objetivos e resultados chaves. Então, eu vou lá na ferramenta e eu vou registrar o quanto eu evoluí em relação àquele resultado-chave. E é muito importante não só registrar, contar a história daquele resultado. O que aconteceu, quais são as ações que a gente realizou na semana que resultou nesse número, o que tem preparado para a gente fazer, quais são os próximos passos, tá? Inclusive, esse é um modelo bom de registrar check-in. Por quê? Em algum momento eu vou ter que voltar nisso, uma vez por mês, fazer uma reunião ali de alinhamento. Quanto mais informações eu tenho, mais fica claro para todo mundo que está sendo realizado ali, e para mim também, tá? Até para mim que sou líder da área ali, que estou trabalhando nesses objetivos, fazer uma retrospectiva depois do que foi realizado, tá? Como é que é o processo de check-in? Qual que é a cadência aqui? O OKR da empresa, lembra que ele é anual? Então a gente faz check-in dele mensalmente. Vai depender, inclusive, de algumas informações ali de fechamento financeiro, né? A gente pode fazer um check-in mensal e dos OKRs táticos, né, que são os OKRs das equipes, a gente faz o check-in semanalmente, tá? Boas práticas aqui, tem empresa que faz check-in quinzenal? Tem, mas o semanal vai garantir, né, aquilo que a gente falou, de estar olhando sempre o que pode ser um desvio, que a gente consiga atuar é, de forma ágil ali, né, e resolver, tá? Como boa prática, sempre o check-in deve ser semanal. E depois a gente tem aqui o fechamento do ciclo, ou seja, aqui ao finalzinho do trimestre, a gente não vai esperar, por exemplo, vamos imaginar a nossa situação agora de Q3 aí chegando, né? A gente em julho precisa ter os objetivos definidos, que a gente vai medir em Q3, que vão de julho, agosto e finalizam em setembro. Eu não vou esperar virar o ciclo agora para fazer o planejamento só em julho, eu vou perder muito tempo. Então, o ideal é que aqui em junho, final do Q2, a gente já começa a fazer o planejamento já para Q3, tá? E o que é importante aqui nesse fim de ciclo para eu começar a fazer o planejamento? Análise dos resultados e lições aprendidas. Então, os times refletirem o que foi positivo, o que não foi, o que a gente errou. Será que não trabalhar orientado a um plano de ação foi um problema? Não ter cronograma certo, prévio ali, foi um impacto negativo no resultado da área? Não cobrar, delegar responsabilidade, dependências externas e que a gente não alinhou muito bem, o que pode ter sido impacto? E o contrário também, né? O que a gente fez que foi positivo, comportamento no time, o que a gente desenvolveu ali, além de resultados que a gente atingiu. Porque o OKR lembra uma metodologia de melhoria contínua. E essas cerimônias aqui é que vão garantir essa evolução, tá? Aqui eu estou trazendo de uma forma, apesar de ter tentado trazer um esquema aqui que ficasse visual, né? Quais são as principais rotinas que a gente vai ter dentro do ciclo do OKR, aqui ainda está bem resumido, tá? Então, lembrando, quem tiver interesse em entender um pouco melhor, entra lá e busca os conteúdos que a gente tem, tá bom? E agora a gente vai trazer para vocês umas dicas, né? Dicas preciosas aqui. Lembra que eu falei das dicas de boas práticas que a gente realiza nas organizações e que ajudam muito, né? A, é, na verdade, a avançar nessa curva de maturidade, tá? E o que é bom fazer, né? E o que não é bom fazer, o que não é positivo. Vamos lá, então. Primeiro, não copie o que as outras empresas fazem, isso aqui é importante, né? Leve em consideração a sua cultura organizacional e modelo de gestão. Eu já vi muita gente já disse para mim, né, que estava fazendo algumas coisas ali que eu não recomendei que fizesse e que estava dando ruído, estava dando problema, e me disseram assim: "Ah, mas o Google faz isso.
mas X empresas faz isso, né? Vamos pegar um exemplo real que já aconteceu aqui. Desdobramento individual, né? Que a empresa queria desdobrar já no primeiro ciclo de implantação, desdobramento, fazer o desdobramento individual. Eu falei que não seria adequado pelas razões que eu trouxe aqui para vocês. E a pessoa me respondeu: ah, mas o Google faz isso. Tá, mas o Google usa o OKR desde 1999 e você não, está começando agora. Entende como a metodologia funciona, usa um modelo, tá? Não tem uma regra estabelecida, mas traz um modelo que é aderente à tua cultura, a forma como você faz as coisas, estabelece o seu fluxo de cerimônias, né? Alinhado àquilo que já existe, né? Pensa como funciona a tua empresa. Então, traz um modelo que vai funcionar para você. E não que está funcionando lá para o outro, tá? Então, aqui é o primeiro ponto que eu acho que vale muito a pena falar mesmo e que a gente deve evitar, copiar o que outras pessoas estão fazendo, outras empresas estão fazendo. Pode estar dando certo lá, mas para a gente pode não funcionar, a gente tem que achar um jeito nosso. O segundo, estratégia precisa ser vista, invista na clareza, viva, invista na clareza e comunicação. É um ponto, né, que inclusive naqueles 2 dados que eu trouxe para vocês ali, né, que os CEOs dizendo, os executivos, desculpa, dizendo que o seu trabalho, as suas responsabilidades não estão alinhadas com a estratégia, muito por conta da falta de clareza, né, de alinhamento daquilo que mudou, tá? O John Kotter é um estudioso de gestão da mudança e ele diz o seguinte: as empresas comunicam 10 vezes menos aquilo que elas deveriam comunicar. Quando a gente fala de estratégia, que ela tem que ser viva, investir na clareza, e remetendo a essa frase do Kotter, quer dizer que eu vou ter sempre que falar a mesma coisa, sim. O óbvio que precisa ser dito e repetido. Não resolve comunicar uma vez. Por que muitas estratégias falham? E por que a gente tem aquela dor lá dos dados, lá do estudo do Gartner, né? Porque muita empresa faz isso. Faz o planejamento lá em novembro, dezembro, alinha com os líderes e nunca mais alguém olha para aquilo, tá? E todo mundo continua criando objetivos aí no trimestre. Eu já vi muito isso, tá? Então é importante voltar, quando a gente fala de estratégia, um modelo claro, que possa ser compartilhado, que fique fácil para acessar, que quando a gente fez algum ajuste, alinha com a liderança, tá? E comunica isso. Isso aqui é muito importante. Um outro ponto, leva-se alguns ciclos para deixar o processo bom. O aculturamento e o aprendizado leva tempo. Não é no primeiro ciclo, não é, talvez não seja no segundo também, tá? Então a gente precisa ter aquele ambiente que fomente lá a inovação. Errar faz parte do processo. Talvez nos primeiros ciclos a gente tenha muito mais aprendizado, apesar de ver resultado sim, tá, gente? Eu vejo muito. Mas talvez seja muito mais aprendizados aí, mudanças que a gente vai sentir que vão ser sim muito positivas na organização, do que atingir um resultado lá, 100% do resultado que eu estabeleci, tá? Então, lembrar que a gente vai errar, o importante é estabelecer as cerimônias ali para que a gente faça as revisões, as retrospectivas e garanta sempre que a gente está evoluindo no processo e criando objetivos sempre conectados com a estratégia e cada vez melhores, tá? Isso é muito importante. Um outro ponto, forma um encontro promotores da cultura de resultados, os guardiões do OKR, né? Aí eu trago 2 pontos aqui, então. Ter um OKR líder na organização faz toda a diferença. O que é um OKR líder? O que é um OKR coach? É a pessoa dona do projeto OKR dentro da organização. É aquela pessoa que vai organizar os calendários, que vai definir ali junto com o CEO a data de planejamento, né? Quando começa o planejamento, quando a gente vai ter uma reunião de alinhamento, de validação dos OKRs. Quais são as agendas que vão acontecer previamente e já deixar isso lá na agenda dos líderes, por exemplo, dos times, na rotina, tá? Então, criar um calendário, uma pessoa que conhece a metodologia, que estuda a metodologia, que vai poder tirar dúvida da liderança, tirar dúvida dos times, acompanhar se os times estão fazendo as cerimônias, está fazendo check-in, está evoluindo, quais são as dores que tem ali, tá? E operacionalizar para que isso realmente faça, né, impactar em resultado, tá? O processo, ele cuida de tudo isso. Então, os guardiões aqui, uma coisa que os OKRs, né, o OKR Leader, o OKR Coach, ele mesmo pode depois criar até um programa interno aí, onde não somente o líder ele tem conhecimento, propriedade ali do OKR da área, mas tem outras pessoas na área que vão ser esses guardiões. Então, assim, um backup desse líder. O líder está ausente, mas tem aqui o guardião, que na ausência do líder não vai deixar pular uma semana ali do check-in, não vai ficar uma semana aquele objetivo sem fazer o check-in do resultado. O guardião, o backup do líder, ele segue com esse processo, tá? A gente vê muito isso também. O líder tirou férias, né? O OKR ele parou, o líder está ausente, parou. Então, um guardião faz toda a diferença. Isso é um processo de amadurecimento, tá? Talvez até ter um líder de OKR no momento da implantação seja difícil, né? Nomear alguém, essa pessoa, conduzir.
o programa de guardião, de formação de pessoas ali, né, que vão poder fomentar essa cultura, é uma coisa ainda mais de construção, tá. Mas aqui eu já trago coisas para vocês que empresas que aplicam, elas evoluem muito, tá, e são coisas muito importantes aqui da gente olhar e fazer. Um outro ponto que eu trouxe é não se acomodar. O OKR é uma metodologia de melhoria contínua, então a gente precisa estar sempre atento ao que pode ser melhorado. Então, assim, olhar para as cerimônias, para a forma como a gente está fazendo acompanhamento, sempre que eu vou definir o OKR com o meu time desse quarter, olhar como a gente fez desde o planejamento no último ciclo, como a gente fez o processo de acompanhamento, o que foi legal no planejamento. O planejamento resultou mais positivamente ou mais negativamente no resultado? O que que a gente descobriu ali, o que que a gente identificou que foi legal ou não, tá? Resultado que a gente atingiu, comportamentos, mudanças que a gente notou ali, tudo isso é para ser utilizado, tá? Isso tudo é ferramenta para a gente criar objetivos melhores. E das nossas cerimônias também, o que que a gente precisa mudar? O que que a gente precisa melhorar? Na estrutura, no time, no processo de acompanhamento geral da empresa, tá? Então tudo isso tem que estar no nosso radar. A gente nunca pode se acomodar, é a melhoria contínua, né, então a gente tem que lembrar que o Carre traz muito isso pra gente. E para fechar aqui o nosso conteúdo, eu trouxe aqui uma mensagem dele, porque essa frase aqui para mim resume tudo que eu acredito, tá, e vou trazer aqui para vocês então. Uma frase do John Doerr: "Só que os OKRs não são a salvação da lavoura, eles não podem substituir o bom senso, a liderança forte e a cultura criativa no local de trabalho. No entanto, se esses fundamentos estiverem em vigor, os OKRs podem operar como um guia para o topo da montanha." John Doerr, então, autor lá, né, do Avalie o que Importa, tem um vídeo bem curto dele no YouTube, né, um TED Talk, onde ele fala de OKR de uma forma muito apaixonada. Eu adoro ver esse vídeo, já vi várias vezes. E ele fala, inclusive, acho que ele cita essa frase, tá, que tá no livro dele, ele cita essa frase lá no vídeo, se vocês quiserem ver depois. E é bem isso, gente. Acho que era a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, tá? É uma ferramenta incrível, realmente, tá? Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu já vi muitas organizações se transformando, tá? E organizações de 20 anos de existência que nunca haviam trabalhado orientado a objetivos e metas usando OKR, e é uma mudança impressionante que a gente nota e realmente atingindo resultados. Porém, se a gente não trabalhar liderança, se a gente não desenvolver os nossos líderes, se os líderes não tomarem consciência do papel deles, né, na vida das pessoas, no time, trazer o time para isso, envolver, desenvolver a equipe, né? E se a gente não tiver uma cultura colaborativa, uma cultura de inovação, uma cultura que permita a gente testar e errar, né? E se esse modelo que a gente está trabalhando ele não for aderente a tudo isso, vai ser bem difícil funcionar, tá? Então, assim, não existe mágica, mas existe a combinação de todos esses fatores e que realmente, né, como ele diz aqui, podem operar como um guia para o topo da montanha. Então, tem várias coisas aqui envolvidas. Gestão é muito importante. Estabelecer rotina de gestão, de acompanhamento, né, de pessoas, desenvolvimento de lideranças, processos, né, que nos ajudem, porque se eu estou falando de melhoria contínua, é em tudo. Não é só em buscar resultado, né, não é só estabelecer e buscar resultado, mas na forma como a gente faz as coisas, tá? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Quando a gente trabalha tudo isso em conjunto, realmente o resultado é outro, tá? Aqui eu deixo os meus contatos também. Quem quiser depois se conectar comigo no LinkedIn, então meu LinkedIn aqui é Cris Carmo, tá? Aqui tá o meu e-mail. Se tiver alguma dúvida, quiser marcar uma conversa, bater um papo, um ponto que eu não explorei muito aqui, mas me sigam ali no LinkedIn, porque a gente costuma postar muitos conteúdos ali, tá? Muito focados em aspectos específicos aqui da metodologia. E eu agradeço muito por esse momento, né? E contem comigo, se precisarem me chamem, eu vou adorar falar com vocês depois também. Um abraço e até a próxima.